Olá, sétimo ano, aqui é o professor Givanildo. Vamos continuar a falar dos números inteiros. No vídeo de hoje falaremos da comparação de números inteiros. É muito importante você saber comparar dois números inteiros, porque você sabendo comparar dois números inteiros, você pode ordenar esses números, ou seja, colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente, se for o caso, tá certo? Então, vamos lá. O que seria comparar dois números inteiros? Comparar dois números inteiros significa dizer se o primeiro é maior do que, vou botar um R aqui, é maior do que, menor do que ou igual ao segundo número, tá certo? Então, é maior do que. Para você evitar escrever as palavras maior do que, você usa esse símbolo aqui. Então, quando eu uso esse símbolo aqui, estou dizendo que o primeiro número é maior do que o segundo número, tá certo? Agora, quando eu uso esse símbolo virado para cá, está dizendo que o primeiro número é menor do que o segundo número. Ou então, quando eu uso igual, quer dizer que o primeiro número é igual ao segundo número, tá certo? Então, nunca esqueça, ó, o símbolo para cá é maior que e virado para cá é menor que, tá certo? Se você estiver na dúvida num exercício e quiser saber a diferença, tem uma estratégia que você usa, que basta você fazer um risquinho aqui no símbolo assim, né? Olha, faz um risquinho no símbolo. Se ele formar um 7 deitado igual tá aqui, ó, se formar um 7, significa que o símbolo é maior. Se ele formar um 4, significa que o símbolo é menor que, tá bom? Agora, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender como é o processo de comparação de dois números inteiros. Para fazer a comparação de números inteiros, podemos usar vários recursos, como pensar em medidas de temperatura, em débitos e créditos, e também usar a reta numerada em outras situações. Aqui eu trouxe para vocês exemplos de situações com medidas de temperatura, que eu acho que é a melhor forma de você entender a comparação de dois números inteiros, tá bom? Aqui nesse primeiro exemplo, eu estou comparando o 0 e o 3. A temperatura 0 está indicada aqui, ó, 0 grau, nesse termômetro. E a temperatura 3 está aqui. A temperatura 0, ela está menor do que 3, não está? Então, aqui nessa temperatura 0 está mais frio do que no 3 graus, tá ok? Então, eu posso indicar que o 0, a temperatura 0, ela é menor que a temperatura 3, certo? Ou seja, o número 0 é menor do que 3. Então, quando eu quero dizer que o primeiro número é menor que o segundo, eu uso o sinal de menor que é esse aqui, né? Agora, outra situação. Aqui eu tenho a temperatura menos 3 indicada aqui. E aqui eu tenho a temperatura 1 grau indicada aqui. Se você observar que o menos 3, a temperatura está menor do que 1 grau, ok? Então, como que eu indico, no caso, essa comparação? Então, essa temperatura menos 3, o número menos 3, ele é menor do que 1, certo? Continuando. Outro exemplo. Aqui eu estou comparando a temperatura 0 grau e a temperatura menos 4 graus. 0 grau está aqui no alto. Menos 4 graus está abaixo do zero, não está? Se está abaixo do zero é menor. Está indicado aqui, ó, menos 4 está menor do que zero. Mas como eu quero comparar o 0 com menos 4, o primeiro número ele é maior do que o segundo número. Então, 0 é maior do que menos 4. Ou, se eu quiser comparar o contrário, né? Eu posso indicar aqui também. Menos 4, no caso, o primeiro número é menor do que 0. Né? Então, se eu ler 0 maior que menos 4, ou menos 4 é menor do que 0, tá bom? As duas formas estão corretas. Agora vamos prestar atenção na comparação de dois números inteiros negativos, né? Aqui no primeiro exemplo eu comparei o 0 com o número positivo, aqui eu comparei o número negativo com o positivo, aqui comparei o 0 com o número negativo. Agora eu comparando negativo com negativo. Primeiro exemplo eu vou comparar o menos 8 com menos 5.
Se você observar no termômetro, a temperatura menos 8 está mais abaixo do que menos 5, não está? Então, menos 8 está mais frio que menos 5. Então, menos 8 é menor que menos 5. Então, dá para ver aqui na indicação do mercúrio. Ó, menos 8 está aqui e menos 5 está aqui. Menos 8 está mais baixo, está menor do que menos 5. Então, eu indico assim, ó, menos 8 é menor que menos 5. Né? O menos 8 está mais abaixo do que menos 5. Outro exemplo, aqui está o menos 11 e menos 10. Menos 11 não está abaixo do menos 10? Então, a temperatura, aquela que está mais abaixo da outra, é menor do que ela, né? Então, menos 11, o primeiro número, é menor do que o segundo número. A temperatura menos 11 está mais abaixo do que menos 10, tá certo? Então, quanto mais abaixo no termômetro, é menor o número. E quanto mais acima no termômetro, é maior o número. Olha esse outro exemplo aqui, ó. O menos 19 está aqui em cima e o menos 21 está aqui embaixo. A temperatura está mais acima é maior do que a temperatura está mais embaixo. Então, menos 19 é maior do que menos 21. Então, escreva o primeiro número, menos 19, é maior do que o segundo número, que é o menos 21. Tá certo? Então, toda vez que for comparar números inteiros, você, principalmente negativo com negativo, lembra da temperatura no termômetro. Observe os dois números, então você imagina então qual que está mais abaixo no termômetro, qual que está mais acima. O que está mais abaixo é menor e o que está mais acima vai ser maior que, tá bom? Agora vamos fazer uma constatação sobre o que a gente fez aqui para criar uma regra prática de maneira que você não precise desenhar o termômetro, né? Então vamos lá. Para comparar dois números inteiros, podemos também olhar a representação deles numa reta. Como que eu comparo dois números inteiros, observando a posição deles na reta numérica? Bom, o ponto que estiver mais à direita representa um número maior. Por exemplo, olhem só, eu não falei para vocês que a temperatura que está mais acima é maior do que está mais abaixo? Vou só virar essa folha aqui, olha, aqui eu tenho um termômetro, ó. Como se fosse um termômetro na reta numérica. O zero, os números que estão mais acima do zero são os positivos, são maiores do que os números que estão abaixo no termômetro, não são? Os números que estão mais acima são sempre maiores dos que estão mais abaixo. Os mais acima são os da direita, não são aqui, ó. E os mais abaixo são os da esquerda. É o que está dizendo aqui, olha. O ponto que estiver mais à direita na reta é maior do que aquele que está mais à esquerda do número, né? Então, vamos ver, olha, um exemplo aqui. Quero comparar o menos 4 com o 2. Olhando na reta, o menos 4 está aqui e o 2 está aqui. O menos 4 está mais à esquerda do que o 2. Então, menos 4 é menor do que o 2. Então, o primeiro número aqui é menor do que o segundo número. Ou eu posso ler também... Se menos 4 é menor que 2, olha, como o 2 está mais à direita, então ele é maior do que o número que está mais à esquerda. Então, 2, no caso aqui, ele é maior do que menos 4. Então, tem duas maneiras corretas de escrever, né? Se o primeiro número for menos 4, ele é menor que o 2. Ou se o 2 for o primeiro número, ele é maior do que menos 4, certo? Agora, observe que, na sequência crescente dos números naturais, o menor é o número 0. No entanto, na sequência crescente dos números inteiros, não há número menor nem maior, né? O que ele quer dizer com isso? Quando você tem uma sequência de números naturais, por exemplo, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Você perguntar para você, qual é o menor número natural? O menor número natural é o 0, porque antes do 0 não tem nenhum outro número. Então, o natural tem o menor número, que é o 0. Mas tem maior número? Não, não tem, porque é infinito. Agora, quando se trata de números inteiros, você não tem nem o menor número inteiro e nem o maior número inteiro, porque é infinito. Ó. A reta ela é infinita para a esquerda do 0 e ela é infinita para a direita do 0 também. Então, você não tem como saber qual é o menor número inteiro, nem qual é o maior número inteiro, tá certo? Agora, tente fazer as atividades. Qualquer dúvida, revejam os vídeos ou entre em contato no WhatsApp, ok? Bons estudos para vocês, até mais.